paz a todos os irmãos e irmãs. Bom, primeiro eu queria pedir desculpas porque eu fiquei um tempinho sem gravar a leitura. Foi devido a um problema que eu tive, mas graças a Deus já está tudo em ordem, está tudo certo. E hoje nós voltamos com a nossa leitura cronológica da Bíblia e nós vamos iniciar no dia 20. Nós vamos ler Gênesis 25 e 26. Vamos orar para iniciar a nossa leitura. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, para mais um dia, Pai eterno, de leitura da tua santa e fiel palavra, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através dessa leitura, através, Pai eterno, da intimidade que temos criado contigo. Senhor, te pedimos, Pai eterno, que o teu Espírito Santo tome conta desse momento, Pai, e que tudo seja conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Senhor, nos dá discernimento e revelação da tua santa e fiel palavra, Pai. Senhor, obrigada por mais esse dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos iniciar nossa leitura. Abraão se casa outra vez. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura. E deu-lhe à luz Zinrá, Joquitã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joquitã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. A morte de Abraão. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manre. O campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço de Laai-roi. Os ismaelitas. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Adibel e Mibção, e Misma, Dumá e Massá, e Edade, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, e Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril,
E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. E cresceram os meninos de Esaú, Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo. E estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isaque na terra dos filisteus. E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e lhe disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste?
facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias do seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele. Por isso chamou-o Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Reobote, e disse: porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Depois subiu dali para Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço, e Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Alçate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que vieste me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsaste do meio de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança, que não nos faças mal, como nós não temos te tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um para o outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, dizendo-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. As mulheres de Esaú. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito.
Bom, bom, irmãos, essa foi a nossa leitura de hoje. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por mais essa leitura. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Pai, por mais essa leitura que o Senhor nos permitiu, Pai amado. Obrigada, Senhor, por o Teu Espírito Santo estar cuidando de cada um de nós, Pai. Senhor, te pedimos, Pai amado, que o Teu Espírito Santo visite o lar de cada uma das pessoas que tem ouvido, de cada uma das pessoas que tem lido conosco, Pai. Senhor, faz o Teu querer e a Tua vontade na vida de cada um de nós, Pai. Pai amado, vá ao encontro de cada um dos Teus filhos, Pai, e cuida, Pai eterno, de todos nós, Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo, não em nosso nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.